Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai estar falando sobre como buscar a Deus e como se busca a Deus nos dias de hoje. Até porque tá mais difícil, né? Mais complicado do que antigamente. Por causa que, se a gente parar pra pensar, antigamente tinha menos distrações, mas obviamente também era mais difícil, né? Por causa que ser cristão antigamente era perseguição, né? Você ia pregar, você tinha risco de morrer mesmo. Inclusive, a maioria dos discípulos, não sei se todos, mas eu acho que a maioria dos discípulos de Jesus morreram por causa que estavam pregando, né? Então, bem justo isso aí. Mas, continuando, o tema sobre como buscar Deus. Primeiro a gente tem que reconhecer que a gente precisa dele, porque se a gente achar que a gente consegue fazer as coisas sem Deus, a gente vai ficar mais orgulhoso, a gente vai querer buscar menos a ele, porque a gente vai achar que a gente já consegue ter Deus, quer dizer, consegue ter qualquer coisa sem Deus, mas não é assim, a gente depende de Deus que faz a gente viver todo dia, então a gente depende dele. Vamos ver o que mais. Você também orar todo dia, né? Orar como se você estivesse falando com um amigo seu, só que tratando ele como Deus, tipo, igual eu tô conversando assim com vocês, só que tratando ele como Deus, porque ele é Deus, e lendo a Bíblia todo dia. Indo pra igreja também, louvando a ele, jejuando também. Nós jejuar ajuda demais, viu, gente? Tem pessoa que acha que não ajuda, mas ajuda. Eu achei no início que não era uma coisa tão eficaz, porque, tipo, achava que era. Não, você só tá ficando sem comer, isso aí não faz nada com relação a Deus, não. Mas faz, viu, gente, com o propósito que você faz o jejum ajuda bastante. Vou até citar alguns tipos de jejum. Tem o jejum que você deixa de comer ou beber uma coisa específica, e tem o jejum que você não come nada, só bebe água. Esse aí eu acho melhor, né? Porque pra mim parece que funciona melhor, e é isso. Tem gente que faz jejum digital também, de ficar se mexendo no telefone. Eu nunca fiz, mas se vocês quiserem tentar aí. E tipo, o jejum você sempre faz com um propósito, seja para se libertar de algum pecado, mas tipo, é só para ajudar mais, tá? Tipo, não quer dizer que você vai fazer jejum e você vai se libertar automaticamente daquele pecado. O jejum vai ajudar bastante, mas você ainda é pecador. Do mesmo modo que como é que é o nome, velho? Uma mangueira da manga, você eventualmente vai picar. Infelizmente, a gente, como eu falei nos outros vídeos, a gente está no processo de santificação até a volta de Jesus. E eu falo bastante disso, tá? Por causa que é importante a gente saber disso, pra gente não se afastar de Deus nem pela arrogância, nem pela culpa. Então, no jejum você define um tempo, define um período de. Se eu tiver errado aqui, gente, vocês podem comentar aqui. Eu também não tenho muita experiência com jejum, eu não faço muito jejum. Mas você define um período de tempo, escolhe aquele jejum, você vai ficar sem fazer uma coisa específica, ou sem comer ou beber alguma coisa específica, ou sem comer nada e só beber água. Eu recomendaria eu modificar sem comer nada, porque é o que eu já fiz, né? Eu já fiz esse aí e funciona muito bem. Eu fiz um de ficar mais próximo de Deus, porque eu vi a diferença, ajuda muito. Aí você define um período, tipo, sei lá, às 6 da manhã, ou a hora que você acordar aí, até, sei lá, 8 horas da noite. O tempo aí, você define o seu tempo aí. E, tipo, o jejum, eu recomendo você orar antes do jejum, falar, Deus, vou fazer um jejum, começando agora com tal propósito, indo de até tal horas. Aí você fala com Deus ali, fala o propósito de jejum, eu quero me aproximar de Deus, eu quero ajuda nesse pecado.
Outra coisa, jejum o propósito depende só de você. Quer dizer, que seja uma coisa espiritual, né? Ou uma coisa que realmente você precisa de ajuda mesmo, que você não consegue fazer. Que você precisa de Deus. Mesma coisa vale para oração. Pede coisa que você não consegue fazer. Se você consegue fazer, você não precisa pedir para Deus, né? Não que você não dependa dele, mas tipo, você já consegue fazer, né? Então, ler a Bíblia todo dia, orar todo dia, fazer jejum também. O jejum não precisa ser todo dia. Na verdade, nenhuma das coisas que eu falei você precisa obrigatório fazer todo dia, mas tipo, você quer conhecer a Deus, você tem que ler a Bíblia por quê? Porque é a palavra dele. Você ora por causa que você tem que conversar com Deus, né? Então são essenciais a oração e a Bíblia. Oração para você falar com ele e ele falar com você. Bíblia para você ler a palavra dele, conhecer ele mais, conhecer o que já aconteceu, conhecer. A Bíblia é um guia, né? E a oração é como se fosse um suporte, você está falando lá com Deus diretamente. E jejum é como se fosse uma ajuda, uma ajuda opcional que você pode fazer, não é obrigatório fazer nenhum desses, mas o jejum é mais opcional do que os outros. Tipo, não diria que precisa menos que os outros, mas ainda é importante. Por causa que a Bíblia e a oração é bem importante já em si, por causa dos motivos que eu falei. Jejum serve para ajudar um pouquinho a mais lá. Mas ajuda bastante, eu recomendo que vocês façam jejum. Vamos ver o que mais que você pode fazer para se aproximar de Deus. Cortar gatilhos que te levam a pecar, porque o pecado te afasta de Deus. Se você quer buscar a Deus, o pecado só vai te atrapalhar, porque ele te afasta de Deus. Então, o que eu quero dizer com remover gatilhos? É tipo, coisas que te fazem pecar. Se você sabe que aquele aplicativo, aquela pessoa ou qualquer coisa que depende de você, né? Qualquer coisa que te faça pecar, você corta. Jesus até falou uma vez sobre isso em uma parábola. Eu não lembro direito qual foi também, mas era sobre lembrei, sim. Se o teu olho ou tua mão te faz pecar, alguma coisa assim, arranque. Mas não é literalmente não, viu, gente? Vocês cometer algum pecado, vocês não arrancam seu olho ou sua mão, não. Ele quis dizer, tipo, o que te faz pecar, você corta. Não literalmente, tá? Não é pra você cortar seu olho nem seu braço, tá? É, tipo, cortar coisas que te fazem pecar. Coisas que te afastam de Deus. Também procure boas companhias, gente. Por causa que, tipo, o que são boas companhias? Não fica fazendo amizade com qualquer um. Tipo, é ok você querer fazer amizade, não tem problema, mas você tem que filtrar ali. Tipo, essa pessoa faz coisas que a Bíblia condena, então já tira. Essa pessoa me aproxima de Deus, joia, então você pode. Você é até o recomendado, se a pessoa te aproxima de Deus, você fazer amizade com essa pessoa. E se a pessoa mantém ali, tipo, é mais neutra, tá tudo bem. Tipo, ela não te afasta, nem te aproxima de Deus, tá tudo bem. Desde que realmente não te afaste, nem te aproxime. Se te afastar só um pouquinho de vez em quando, corta, mesmo assim. Mas se for neutra, tem menos problema do que ser uma pessoa que te afasta. Mas também não vai te edificar de alguma forma. A pessoa que te aproxima de Deus é melhor. Pesquise sobre o que você está tendo problema, que na internet tem bastante conselho. Só que você tem que tomar cuidado, porque a internet está cheia de falso profeta. Então você não pode sair acreditando em tudo que você vê. Vitor, como é que eu sei o que a pessoa está falando é verdade? Confere na palavra, vê se é aquele contexto mesmo que a pessoa está falando. Vê se a Bíblia condena o que a pessoa está falando, vê se a Bíblia aprova, se tem alguma contradição no que ela falou, etc. Porque a palavra é a base. Se a pessoa não distorce ou sai dessa base, aí você já
já tira. Você vê que ela tá passando o que a Bíblia fala, tudo bem, mas confere o contexto, a situação, tudo, sempre confira. Então não sai acreditando em tudo. Então foi isso, gente. Vamos ver quantas horas são. Só pra eu ver. Já são 2:02. Vou tentar fazer o mais rápido possível a thumbnail do vídeo aqui, para sair o mais próximo de 2 horas. Eu já cheguei um pouco atrasado, mas acho que sai lá no máximo esse vídeo por 2:10. Então você curte aí, dá like, comenta, se inscreve, compartilha se possível, para passar essa mensagem para as mais pessoas, para como buscar a Deus. Então é isso, galera. Tchau.